Esse é Tucas Astaldo entrando em mais uma de suas batalhas, sorrindo e cheio de alegria, porque para ele era uma honra sobrepor os seus inimigos com alegria. Ai, meus nobres, eu sou o Coppola e esse é mais um vídeo sobre curiosidades e personagens da Terra-média de Tolkien. Bom, quem foi Tucas? Para entender melhor sobre esse personagem, vou dar um breve resumo como que foi a criação de Arda e quem foram os Valar. Arda, que seria a Terra, foi criada por Eru Ilúvatar. E os Valar foram seres poderosos que serviam o grande Deus poderoso da Terra-média. São seres que desceram para Arda para governar e moldar toda a estrutura da Terra-média. Cada um responsável por diferentes aspectos da Terra-média. Pelo céu, as estrelas, o mar, a natureza e os animais. Apesar de poderosíssimos, não eram considerados deuses, mas sim servos fiéis de Eru Ilúvatar, o Criador. Bom, de maneira bem resumida. Agora, quem foi, de fato, Tucas Astaldo? E traduzido seria o Valente. Entre todos os Valar, ele é conhecido como sendo o maior guerreiro, em questão de força, resistência e alegria na batalha. E ao contrário dos outros Valar, como Manwë, que era responsável pelo governo sobre as aves e o ar, ou Aulë, que era um grande ferreiro dos Valar e também pai dos anões, que isso vai ficar para outro vídeo essa informação, hein? Guarda aí. Tucas não era um grande sábio ou estrategista. A sua maior virtude era a força incansável na batalha e o seu desejo de sobrepor o mal com o bem que havia no coração dele. Um breve resumo, e para vocês entenderem, Melkor era também um dos Valar, o mais poderoso entre eles, que mais tarde se corrompeu por inveja. Acaba lembrando uma outra história, né? Espalhava destruição e caos por Arda, e os outros Valar tinham uma enorme dificuldade em contê-lo. E a chegada de Tucas em Arda foi tão assombrosa para Melkor que assim que ele percebeu a sua força, a sua gargalhada e os seus passos estremecendo a terra, se atemorizou e fugiu. E esse foi o primeiro grande momento em que Tucas mudou todo o rumo da história. Sempre mantendo o sorriso no rosto e as gargalhadas, Tucas mantinha esse espírito na batalha. Não é porque ele achava que aquilo era bom, mas sobrepor o mal, para ele, era algo justo e necessário. E além de tudo isso, não conhecia o sentimento do medo. Preferia sempre lutar com as mãos, não preferindo armas ou qualquer outro item que pudesse atacar seu inimigo. Era o mais rápido de toda a Arda. E também não tinha muita paciência para planos muito complexos e discussões demoradas sobre planos de combate. Depois que os Valar fortaleceram o seu reino de Valinor em Arda, decidiram combater Melkor novamente. E nessa guerra, Tucas teve um papel fundamental. Em combate corpo a corpo, conseguiu dominar Morgoth, assim ajudando os Valar a acorrentar Melkor com a corrente Angainor. Melkor foi levado para Valinor e ali permaneceu preso por 3 eras antes de ser libertado. Tucas posteriormente casou-se com Nessa, uma Vale, e ela era conhecida como o amor à dança e sua velocidade incrível. O casamento dos dois aconteceu com uma grande celebração em Valinor. Tucas participou da Grande Guerra dos Poderes, conflito travado pelos Valar para proteger a Arda de Melkor. Sua força foi fundamental para a vitória dos Valar, sempre na linha de frente, travando o combate corpo a corpo com o seu característico sorriso no rosto. Talvez ele teria algumas fraquezas, apesar de ser quase invencível em batalha. Não tinha muita capacidade de prever acontecimentos ou colocar muita estratégia em seus feitos, mas era o único Valar temido por Melkor. Muito necessário sua presença nas batalhas. Um personagem pouco explorado, apareceu pouco nas histórias, mas simboliza um ideal importante: a força contra o mal. Alguns entusiastas da história comparam Tucas Astaldo ao Hulk.
por sua força colossal e a sua sede insaciável de enfrentar os seus inimigos. É claro que um pouco mais controlado. Enquanto Morgoth espalhava o medo e o caos em Arda, havia um Valar que corria em sua direção com um sorriso no rosto. E esse era Tucas Astaldo, o melhor e maior guerreiro, o grande valente. Até a próxima, meus nobres.